de uma cultura de paz. Hoje nós vamos assistir ao nosso terceiro módulo nesse curso. Na semana anterior, nós, infelizmente, não pudemos realizá-lo, né, em virtude do luto vivido pelo nosso ministrante, Leandro, e a gente gostaria, Leandro, de reforçar aqui os nossos mais profundos sentimentos a você e a toda a sua família, né, que você possa estar bem, que esse encontro também conosco te faça bem. E antes de iniciar, eu gostaria só de lembrar a todos sobre a importância de nós sermos cuidadosos com as nossas câmeras, nossos microfones, para que a gente evite aí alguma exposição indesejada, né? Já que nós teremos a transmissão desse vídeo depois pelo YouTube, e também para não causar distrações aos demais colegas. Como a gente já sabe, as perguntas podem ser feitas por meio do chat, ou até mesmo diretamente para o nosso professor, né, através do microfone. Você pode ligar o seu microfone, fazer a sua pergunta. A presença de todos vocês vai ser registrada automaticamente, tá? Por isso é muito importante que todos que estejam acessando a sala, acessem a sala no e-mail da inscrição, tá? Para que a gente possa identificar você e fazer o seu registro. No mais, tenham todos um excelente encontro, aproveitem bem esse momento. Leandro, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Herbert. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Muita gratidão e amor que eu acolho a cada uma de vocês, a cada um, aqui, na minha casa, na minha vida, no meu coração. Quero agradecer a todas as condolências, né? Então, a compaixão que vocês tiveram por mim, por minha família, que vocês nem mesmo conhecem, mas foram bastante sensíveis em reconhecer a importância do meu avô Sebastião, que depois de um centenário de vida, partiu, né? Cumprindo aqui sua missão, ficou um grande sentimento de gratidão, né? Eu disse que dele todos nós derivamos, né? Ele é a raiz da raiz, o broto do broto, dessa árvore genealógica que nos sustenta. Então, nós ficamos bastante engrandecidos, fortalecidos por tudo aquilo que ele foi. Na última vez que eu o vi, né, que eu visitei, ele ainda muito debilitado, e aí um pouco dos remédios, eu pensei que ele não estava raciocinando, não estava lúcido o suficiente. Mas as últimas palavras que ele me disse foram essas. Ele disse assim, eu falei, vô, tô indo embora, vovô. Daí ele, meu filho, não vai não. Daí eu falei assim, eu vou, eu tenho que ir para casa. Daí ele falou assim, mas você não sabe onde você mora? Daí eu falei assim, sei, eu moro em Pimenta. Daí ele, não, você mora aqui, né, no coração. Então, assim, é muito feliz, é muito nobre saber que para onde quer que ele tenha ido, né, ele me carregou em seu coração. Eu lembro daquele poema de Camus, né, que diz assim, eu carrego seu coração dentro do meu coração, e para onde quer que eu vá, levo você comigo, né? Então, isso é muito bacana, e é isso que eu senti. Então, muito obrigado pelas orações, pelos sentimentos, pela luz que vocês todos emanaram para mim, para minha família e para o meu vovô. E, em razão disso, eu não tive um encontro da semana passada, né? Então, foi por essa questão. Eu também, né, no princípio, eu estava falando o seguinte, para quem não participou daquele último encontro, do meu bolo, que meu bolo, ele ficou muito bom, né? Porque eu tive que parar a live para ir cuidar do bolo. E olha como o bolo ficou muito bonito. É um bolo de fubá, né? Ficou delicioso. Ao menos ele estava assim, bem gostoso, né? Daí eu vim mostrar para vocês o bolo, como ele ficou. Tá bom? Engraçadinho. Depois eu passo a receita para quem quiser fazer um bolo. O bolo igual ao meu. Gente, vamos lá, só recapitulando, nós já entendemos um pouquinho das origens da nossa linguagem agressiva. No encontro passado, nós meditamos também um pouco sobre a importância da observação.
E a observação é um componente, o primeiro da CNV, que talvez seja um dos mais importantes, porque ele perpassa todo o processo do desenvolvimento de uma comunicação positiva, não violenta. É preciso não somente observar os fatos, não observar apenas as outras pessoas, mas é importante, sobretudo, observar também a dinâmica dos seus próprios sentimentos, as coisas que acontecem dentro de você. É preciso essa sensibilidade, né? Observar quais são seus sentimentos e quais são suas necessidades, observar como que o outro reage diante de você, para assim ser capaz de executar uma boa comunicação não violenta. Então, por mais que nós tenhamos aprendido no encontro passado, é importante desenvolver essa competência fenomenológica, né, da retenção, deixar permanecer aqui para que nós compreendamos os demais. Também é muito importante que você pratique para construir novos caminhos neurológicos, novas redes de sinapses, para que isso flua de modo muito natural em você, é preciso que você pratique, né? Então, sempre que você tiver a oportunidade, né? Então você pratique esses componentes que eu estou demonstrando aqui. A eficiência vem disso tudo. Eu vou começar a transmitir aqui os slides para vocês, né, para nós, e fiquem à vontade de, quando sentirem a necessidade, abrir o microfone e conversar conosco, partilhar sua compreensão. O Herbert e o Gustavo também, que está aí colaborando conosco. Se também perceber algum comentário que vale a pena discutir um pouco mais aí no chat, é só chamar minha atenção que a gente para ouvir. Que eu paro, aliás, né, para ouvir. Então, vamos hoje falar sobre 2 outros componentes. Compreender sentimentos e necessidades. Eles são componentes apresentados por Marshall de modo separado na sua obra, mas isso não significa que eles não sejam interdependentes. Todos os 4 componentes, como a observação, identificação de sentimentos, necessidades e a elaboração do pedido, todos eles ocorrem de forma interdependente. Há uma conexão muito íntima e estreita entre esses componentes. E por isso que eu apresento hoje eles de modo conjunto. Porque a lógica é a lógica sistêmica. Existe uma balança. Quando eu digo sistêmica, para quem já estudou constelação familiar, ou para quem também estudou terapia familiar sistêmica, e faz parte dessa rede holística de compreensão do ser humano, e sabe que o que eu estou dizendo é a respeito de uma balança, em que é preciso sempre equilibrar. É aquilo que você dá, é aquilo que você recebe, né? Então, é importante promover relações equânimes. E o princípio que Marshall aborda é justamente esse, de que nossas necessidades, quando não atendidas, desencadeiam sentimentos desagradáveis. E quando nossas necessidades são atendidas, desencadeiam sentimentos agradáveis, confortáveis. É um pouco sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Ok? Então, eu proponho uma breve pausa para pensarmos o que são sentimentos e o que são emoções. Muitas das vezes nós não conseguimos distinguir tecnicamente o que são emoções do que são sentimentos. Usamos em nossa linguagem essas 2 nomenclaturas como se elas fossem a mesma coisa, sinônimas. Mas não é bem assim. Eu vou descrever a seguinte situação. Imagine que você teve um caso importante no seu passado, uma relação afetivo-amorosa muito valiosa para você. E que faz bastante tempo que você não vê a pessoa que ocupou um lugar especial no seu coração. De repente você está andando na rua, indo ao banco, e eis que você vê do outro lado da rua aquela pessoa. Começa a acontecer imediatamente, sem que você consiga nem mesmo refletir sobre isso, uma série de manifestações orgânicas e cognitivas no seu corpo. Sua mão talvez comece a suar, sua barriga fica um pouco diferente, tem a sensação, né, de tremor,
existe alguma coisa diferente. Mas você sabe necessariamente que não é paixão. Mas você considera que há alguma coisa no seu corpo acontecendo diferentemente do instante anterior. Essas mudanças orgânicas, fisiológicas que nós temos, são as emoções. As emoções são as manifestações físicas daquilo que nos acontece, principalmente em situações em que nós nos sentimos ameaçados. Mas não somente, né, obviamente, em situações de ameaça. Quando você tem a necessidade de coisas importantes, então começam a acontecer também reações emocionais. Então, ela diz respeito a um ato involuntário do corpo. Você não consegue controlar, por exemplo, quando você está com ansiedade, aquele frio na barriga, praticamente. Ele simplesmente vem e acontece. O seu cérebro, as estruturas mais primitivas do seu cérebro, identifica algum tipo de ameaça, de insegurança, e está lá você com a barriga em desarranjo. Ou tem uma grande vontade de fazer cocô, né, porque é aquela dimensão de soltar tudo, ou é aquela de reter. Né? E isso tem uma relação muito íntima com o processo evolutivo de nós, seres humanos. Eu costumo, às vezes, dar esse exemplo porque é um exemplo bem ilustrativo. No passado, bem no nosso passado, na nossa pré-história, mais propriamente, nós, quando precisávamos sair de um lugar para o outro, principalmente quando estávamos sendo caçados por um clã rival, por um outro grupo social, era preciso sair sem deixar pistas nenhuma. Então, imediatamente, quando se tinha necessidade de se deslocar de um lugar para outro, o que acontecia com o sistema digestivo gastrointestinal? Parava de funcionar. Para quê? Para que você não saísse cagando por cada árvore que você visse na frente. Viu uma árvore, deu uma dor de barriga, está lá fazendo cocô, deixando vestígios de para onde você estava indo. Né? Olha como esse mecanismo evolutivo era extremamente importante no passado, mas hoje não mais. Né? Então, de repente, hoje você faz aquela viagem que você está programando, férias, quando todo esse isolamento passar, né, e nós faremos isso. E você vai para algum lugar, você chega na casa de alguém e não consegue fazer cocô. Não vai, né? Você fica naquela meditação, fica com vergonha, você chega no terceiro, quarto dia da viagem, você já não consegue comer mais porque nada está saindo. Isso é evolutivo, né? É um mecanismo de proteção que o seu cérebro aprendeu para garantir a sobrevivência da espécie, mas que não desaprendeu ao longo dos anos. E está nós, né, ainda hoje, tomando laxante quando viaja para, enfim, ter um momento de glória, né, no vaso. Então, esses são alguns exemplos de situações emocionais orgânicas que nos acontecem justamente para nos proteger. Agora, os sentimentos, eles têm uma dimensão mais, digamos assim, desenvolvida, porque ela ocorre no campo do neocórtex cerebral e ela diz respeito à consciência que nós temos daquilo que nós estamos vivendo. Então, quando eu estou para apresentar algo, né, em algum evento, e começa a minha mão suar, meu coração bater mais forte, uma falta de ar, e eu percebo, eu estou ansioso, porque eu tenho medo de ser julgado por aquele grupo, de não parecer inteligente. Então, você está falando de sentimentos. Sentimentos que podem ser esses agradáveis ou desagradáveis, está aí a carinha da tristeza, né, daquele filme da Disney, da Pixar, Divertidamente, que são importantes também, né, porque eles nos jogamos luz para aquilo que nós estamos vivendo, e assim fica mais efetivo saber sobre as coisas com as quais nós estamos lutando. Quando o sujeito não sabe muito bem identificar seus sentimentos, a vida pode se tornar muito confusa para ele.
ou para ela. Porque independente de nós conseguirmos distinguir, nomear e falar sobre as coisas que nos afetam ou que decorrem no nosso existir, elas acontecerão independente dessa capacidade cognitiva. Você não precisa saber distinguir o que é a ansiedade, a tristeza, angústia, a ansiedade, para que elas ocorram. Ocorram de forma potente, extensiva, não é? Na infância, na adolescência ou na velhice. Independe dessa nossa capacidade linguística de nomear. Elas acontecerão. Existem pessoas que têm um repertório bastante deficitário para a expressão desses sentimentos, para identificar sentimentos. Muitas das vezes, no meu consultório, eu me deparo com clientes que eu pergunto: como você está? Bem. Se ela não está, ela diz: mal. Mas pensem cá comigo. O que seria mal? Ser mal é uma espécie de oceano, em que abarca uma quantidade insondável de sentimentos, como frustração, tristeza, decepção, desesperança. Então, é uma quantidade muito grande. Mas quando o sujeito é evasivo na sua própria capacidade de qualificar, de reconhecer o que ele sente, ele apenas fala isso. E olha como isso pode provocar uma espécie de perturbação nas relações, quando, de repente, eu estou casado, casada com alguém, e eu vejo que a pessoa não está bem. Né? E quem é casado e casada, ou vivem em união conjugal, sabe o quanto que as emoções das outras pessoas e os seus sentimentos operam nos nossos também. Né? Alguém quer perguntar? Acho que não, só abrir o microfone mesmo. Acidental. Então, isso muito nos acontece, né? Então, às vezes nós estamos com alguém e nós nos sentimos afetados porque percebemos que o nosso companheiro ou companheira não está bem. Por isso que relação conjugal é um estado intermitente de corresponsabilidades, né? A partir do instante em que você passa a conviver com a outra pessoa, você se torna, de certo modo, responsável pelos estados emocionais da outra pessoa. É uma vivência ética, digamos assim, né? Então, o que costuma acontecer? Você olha para o seu companheiro, companheira, teu filho, sei lá, alguém, o que é que você tem? E a pessoa diz: ah, nada não estou tão bem hoje. Olha como isso é evasivo, como isso é dispersivo, né? Como que isso pode não favorecer uma linguagem, né? Uma linguagem mais clara e objetiva. Está fazendo sentido essas coisas para vocês? O que vocês acham? Alguém quer falar alguma coisa? Leandro, eu queria compartilhar, assim, faz muito sentido isso que você está falando. E eu tenho, às vezes, na minha relação conjugal e com amigos, eu também descobri isso, que realmente a gente não saber dar nome às nossas emoções dificulta bastante quando a gente vai conversar, porque às vezes a gente percebe que a pessoa não está bem, mas nem ela sabe o nome do que ela está sentindo, porque às vezes não aprendeu, né, a nomear a emoção, e daí a gente fica naquela: meu Deus, será que ela está de mal comigo? Será que eu fiz alguma coisa? E às vezes não é, né? Então, quando a gente consegue dar nome ao que a gente sente, é interessante porque a gente consegue descrever melhor, né? E aí a gente consegue livrar a pessoa do peso dela achar que a culpa é dela, né? E até, às vezes, livrar a gente mesmo do peso de achar que a culpa é nossa, né? Isso é muito interessante. Perfeito, Herbert. Porque embora você não tenha a compreensão cognitiva dessa noção de corresponsabilidade afetiva, você será atingido, né? Isso lhe atravessará. E essa sensação de corresponsabilidade
em muitos casos, passa a soar como culpa, né? Então, o que é diferente, corresponsabilidade é favorecer, é ter a noção, a criteriosa de que a vida do outro lhe importa e lhe afeta, né? Mas ser responsável plenamente sobre essa vida não temos como ser, né? Então, isso acaba muito por nos dificultar. Os poetas são diferentes de nós, né? Porque os poetas, os literários, eles manuseiam as palavras, né? Então, eu poderia chegar e dizer aqui, estou desolado, né? Um bom escritor, talvez, ou um escritor, talvez, dissesse, senti perder o controle, o chão se abriu sob mim, fui absorvido de súbito por aquilo. Aquele sentimento que a gente reduz a uma coisa, ele poderia instrutivamente demonstrar de uma forma mais eloquente, né? Mas é muito importante perceber um pouco disso, né? Saber que temos algumas dificuldades. Agora, uma coisa que é bastante interessante é de que cada pessoa, cada sujeito interpreta as suas emoções, ou seja, aquilo que o seu corpo experimenta, de acordo com o significado que ele dá para cada acontecimento. Eu vou demonstrar algumas coisas partindo desse pressuposto. O primeiro pressuposto é o seguinte: para a gente entender, né, essa interpretação das emoções, é preciso uma grande observação do seu próprio corpo. Merleau-Ponty, né, o fenomenólogo da percepção, ele desenvolve toda a sua noção de fenomenologia recuperando a importância do corpo nas vivências e nas experiências do sujeito, né? E muitas das vezes nós perdemos a noção disso, que é essa corporalidade que me permite estar aqui. Esse não é minha totalidade, mas esse é o meu instrumento de interlocução com o mundo. É por ele que eu experimento, que eu toco, que eu me faço existir. Então, na maioria das vezes, nós simplesmente desconectamos aquilo que ocorre no nosso corpo. O corpo é um sujeito diferente daquilo que eu sou emocionalmente, né? Então, esse olhar atento que observa o que acontece no campo das emoções, ou seja, naquilo que você sente ao seu corpo. E aí depois você vai avaliar com base no repertório das suas próprias vivências, né? Isso pode ser diferente. Como eu disse para vocês, dei um exemplo outrora, que antes de uma apresentação eu fiquei ansioso. Meu corpo ficou diferente. Falta de ar, batimento acelerado, estômago revirado, mão gelada, apreensão. E, de repente, eu falei assim, olha, que coisa mais bonita. Eu estou todo assim porque é tão importante para mim isso que eu vou fazer. É tão valioso para mim estar com essas pessoas que o meu corpo está me sinalizando a dimensão do cuidado e da grandeza disso que eu estou vivendo. Está mostrando para mim que eu quero ser aceito, que eu quero ser amado, que eu quero ser importante, que eu quero ser prestigiado. Mas que coisa boa, né? Fiquei bastante feliz com aquilo. Outra pessoa poderia ter a mesma situação e ficar totalmente perdido. Poderia até tomar um remédio, porque essa ansiedade é a sua própria inimiga. As reações do seu corpo lhe são extremamente desconfortáveis. É claro que eu estou utilizando aqui como referência um tipo de experiência emocional que ela não fuja aos padrões do aceitável. É claro que há pessoas que, numa situação ansiogênica, ela sente o peito esmagando, uma falta potente de ar, que essa pessoa não tem como ficar fazendo esses pensamentos reflexivos que eu faço, não. Ela precisa tomar o remédio dela. E saibam, eu também tomaria numa situação assim. Porque tomar o remédio nessas circunstâncias também é cuidar, né? Então, é claro que sempre com a devida orientação.
Então, a nossa forma de avaliar as coisas podem fazer com que essa experiência corporal seja rejeitada, negada, recusada ou até mesmo degradada em virtude disso que eu estou avaliando, né, de como eu estou olhando por essas coisas. Né? Aqui é o exemplo que eu acabei de dar. Então, eu trago aqui, ficou aqui na frente, não tenho como corrigir. Que droga. Mas é o seguinte, para a gente entender um pouco sobre os nossos sentimentos. Subjaz a ideia de que necessidades geram sentimentos, mas aqui eu estou me dedicando a falar sobre os sentimentos. Eu trouxe essa foto aqui, que mal dá para ver. Eu tenho como corrigir, peraí. Agora ficou bom. Todo mundo está vendo, né? Bem, essa imagem é de um cérebro, né? Segundo MacLean, nós temos 3 cérebros. Essa parte marrom é o reptiliano, a vermelha, mais nuclear, é o límbico, e essa parte toda alaranjada é o neocórtex. Existem 3 cérebros que representam o processo de evolução do ser humano nos seus mais de 4 milhões de anos de presença aqui nesse planeta. Essa parte mais estrutural, lá no bulbo cerebral, que é responsável por nossos movimentos involuntários também, o controle, o equilíbrio e tal, nós chamamos de reptiliano porque é o nosso cérebro mais primitivo, né? E que os répteis também têm. Essa parte vermelha é responsável pelas nossas emoções. Já a parte laranja, a mais evoluída, ela é responsável pelo pensamento, os sentimentos, a consciência, a linguagem, os comportamentos mais sofisticados e refinados, e assim por diante. Então, quando nós estamos em uma situação, como talvez essa pandemia, ou uma outra situação qualquer, em que nós nos sintamos ameaçados, o nosso sistema nervoso central mais primitivo começa a operar. Não é a forma mais evoluída, não é a mais dialogal, é a mais instintiva mesmo, né? Só que não é preciso que necessariamente você esteja em segurança. Você pode estar em segurança, mas é preciso que você se sinta seguro. Por exemplo, existem pessoas que têm um trabalho, elas têm estabilidade em seu emprego, ou elas têm relacionamentos e têm estabilidades em seus relacionamentos, mas elas não se sentem seguras. Elas se sentem ameaçadas. É aquela dimensão do sujeito adversarial que nós falamos no encontro passado. Né? Então, em situações como essa, a pessoa vai ficar se sentindo ameaçada e vai operar os mecanismos mais impulsivos do seu cérebro. Né? Então, isso gera o seguinte encadeamento. Então, quando você tem necessidades que você não está atendendo, essas necessidades, dependendo do formato delas, implicarão na ação do cérebro mais primitiva, né? Ou seja, a mais impulsiva. Por isso que é muito difícil, você já deve ter percebido, se começou a praticar a comunicação positiva, utilizar uma linguagem compassiva e empática justamente quando alguém está te ofendendo. Ou naquele momento crítico no trabalho em que você precisaria ser bastante sutil, educado, né, cheio de parcimônia. Você talvez já tenha percebido que é justamente aí, quando você se sente irritado, que você se sente frustrado, que é muito difícil desenvolver o mecanismo da linguagem. Porque quando eu falo de comunicação positiva, eu estou falando do funcionamento do neocórtex cerebral. Uma linguagem sofisticada. Então, nós temos vários tipos de necessidades, como a necessidade de comer, a necessidade de dormir, necessidades fisiológicas básicas. Mas
potencialmente importantes para as relações interpessoais são as necessidades afetivas. Necessidades que podem estar sendo nutridas ou desnutridas por razão, em virtude do nosso modelo de viver. Então, quando essas necessidades emocionais não são atendidas, sentimentos bastante potentes, desagradáveis, começam a operar em nós. Como, por exemplo, a necessidade de me sentir amado, amada, a necessidade de segurança em um relacionamento, a necessidade de prestígio e assim por diante. Se essa necessidade não é atendida, começa a funcionar de modo muito potente o seu cérebro, né, reptiliano, seu sistema límbico e assim por diante. Torna-se difícil controlar, então, esses sentimentos. Né? E aí, então, você talvez já tenha se perguntado durante esses nossos encontros, já talvez seja muito curioso falar assim, como então eu faço, né? Ou já perguntou para algum colega, né? Ou se pergunta agora, nesse exato instante. Então, como é que eu faço para chegar ao bem-estar? Né? Como é que eu faço para chegar ao sentimento de segurança? Quando eu falo de bem-estar, eu falo naquela sensação de paz, de equilíbrio, de segurança, de convicção em ti, no outro, né? Então, como que eu faço para chegar nisso tudo? Nós procuramos regular nossas emoções e sentimentos. Quando é preciso entender o seguinte: necessidades, sentimentos. Necessidades atendidas, sentimentos agradáveis. Essa balança, ela se desequilibra quando as necessidades não são atendidas. E aí, então, nós potencializamos sentimentos desconfortáveis. Então, trata-se de um sistema que é preciso buscar sempre equilibrar. Nós sempre estamos à procura dessa equilibração. Uma coisa interessante sobre o funcionamento neurológico é de que o nosso cérebro, em razão de todo o processo, né, primitivo de evolução, ou seja, todos os riscos que nós estávamos sujeitos em razão da própria fragilidade de que é a humanidade, né, que nos atravessa, o nosso cérebro se desenvolveu num estado permanentemente de alerta. Então, ele está à procura de situações em que ele possa ficar em tranquilidade. Não é o contrário. O nosso cérebro não está em paz, agindo quando ele se sente ameaçado. Não. Nosso cérebro, naturalmente, está em estado intermitente de agitação, de vigilância, à espera de locais em que ele possa se sentir seguro para relaxar. Né? É o inverso, né? É assim que funciona. Então, existem duas formas básicas de nós equilibrarmos isso. Equilibrarmos os nossos sentimentos e equilibrarmos nossas emoções. A primeira delas, nós chamamos de autorregulação. São um conjunto vasto e variado de atividades que eu faço comigo mesmo para me tranquilizar, para eu me sentir seguro, tranquila, tranquilo. Como, por exemplo, ficar só. Tem pessoas que, quando estão tristes, irritadas em seu trabalho, ela chega e prefere ficar só em casa. Ela não troca nenhuma palavra, ela quase não fala. Ela fica ali, ó, quietinha. Né? Vão imaginando, né, se vocês são assim. Há pessoas que elas procuram se autorregular fazendo exercícios físicos e preferem exercícios em que elas possam fazer sozinhas, como caminhar, correr, pedalar, academia, práticas em que ela consegue canalizar a sua tensão, raiva, ansiedade, medo, para aquela prática. As pessoas meditam, né? Sentam ali, ficam naquele movimento de respiração, de atenção e relaxam.
outras praticam yoga, outras leem um livro, outras escrevem. Né? Então, aqui eu gostaria até mesmo de perguntar, né? Vou aqui voltar para a sala de aula, e perguntar para vocês, alguém se vê, né, muito nisso, quando justamente se sente ameaçado, em situações em que está triste ou irritado, prefere justamente ficar só, prefere justamente promover a autorregulação? Alguém poderia partilhar conosco um pouco de como isso funciona em você? Gostaria de abrir um pouco o livro de sua vida para a gente te conhecer? Coisas sutis, é claro, só. Celina prefere ficar só, né? Luciana vai meditar, Gláucia também prefere ficar só. É muito comum, gente. O número de pessoas que preferem, né, procuram em se mesmar, né, isolar-se, ele é bastante frequente, é bastante comum. E pode ser difícil a convivência, né? Ficar das pessoas que ficam só. Então, eu vou falar por áudio porque eu tô pelo celular e eu não sei mexer. Eu não tive Tá ótimo. Eu comecei a meditar depois que começou o curso e eu queria destacar uma situação. Tô falando de que às vezes a gente está assim, a ponto de eu saber se é a linguagem não violenta. Então, no trabalho às vezes é difícil, né? E em casa também, Leandro, porque eu não vou falar qual foi a situação porque eu não posso. Eu sei que tem gente de lá que... Mas é assim, a perceber que até que ponto você está tentando não ter uma linguagem violenta ou você está sendo besta. É aí que dói. Será se eu tô sendo passivo de... Eu tenho que fazer alguma coisa que eu só sei fazer com grosseria e, tipo assim, você acaba não fazendo por ter medo. Meu Deus, minha filha. E é minha cachorrinha. Tem um cara da Oi aqui na frente, ela tá latindo pra ele. E você me entende? Tipo, assim, até que ponto eu não tô sendo... Pra mim não ter linguagem violenta, é melhor eu ficar calado. Daí se eu ficar calado, eu tô sendo besta. Isso tem me assustado. Entendo. Vamos lá, Raíssa. Ótimo, que fico muito feliz de você ter dividido suas experiências e isso enriquece nosso encontro. Então, é muito comum, no princípio, quando nós estamos desenvolvendo ainda de modo inicial a comunicação não violenta, talvez muitas das vezes nós confundamos a comunicação pacifista, positiva, com passividade, né? A passividade está em outra ordem. A passividade, por exemplo, é a crença de que é melhor eu ficar calado do que eu falar o que essa pessoa precisa ouvir. Então, eu prefiro silenciar os meus sentimentos e o meu corpo e minha vida para não demonstrar isso, porque isso poderia vir de um jeito violento. E isso, às vezes, tem uma pretensa ideia bastante generosa de que eu não quero machucar as pessoas. Então, eu prefiro ocupar essa posição, né? Mas, na verdade, isso existe uma parte na obra de Marshall que ele fala sobre sentimentos, que ele diz que nós pagamos um preço muito alto por silenciarmos nossos sentimentos, por não falarmos do que nós estamos vivendo. Né? O que a comunicação positiva propõe vai numa outra linha, que é justamente aquela de eu considerar o que eu estou vivendo, mas também considerar a outra pessoa que também está vivendo particularidades na outra posição. É entender que entre nós dois existe um campo aberto e imenso que nos separa, que é o campo da verdade dotado por nossas próprias experiências, né? Eu entendo isso. Eu sei que a verdade está lá. E é preciso que eu tenha paciência para enxergar. É preciso que eu tenha sensibilidade. É preciso que eu tenha cuidado. Né? Então, quando a gente diz muitas das vezes, mas será que eu estou sendo trouxa? Eu não estou utilizando com o outro a linguagem ofensiva, mas eu passo a desferi-la contra eu mesmo, contra mim. Né? Eu não... Exatamente, Leandro. Eu não falo e aí fica doendo em mim, sabe? Eu fico me sentindo mal, eu não passo para a pessoa o que eu estou sentindo, mas só que eu fico para mim. Assim, fica me doendo da mesma forma. Eu vi que a Luciana comentou aqui, eu respiro fundo e falo, mas assim, eu já falei, são situações que a pessoa ultrapassa e que você
não é nenhum servidor, e não é do TJ. E você fala para pessoa, é do TJ, mas não é servidor. E que você fala, tipo assim, olha, isso aqui tá errado, olha isso aqui, você praticamente desenha a situação e a pessoa continua fazendo. Não sei bem explicar. Eu entendo. Eu entendo que, nesses casos, muitas das vezes, o que começa a emergir é o nosso sujeito normativo também, o sujeito norma, que há dentro de nós. Nós esperamos e acreditamos que nós possuímos algum tipo de controle sobre como o outro vai agir, ou esperamos que ele haja de determinada forma para o nosso bem-estar. A comunicação não violenta não é você fazer um tipo de comunicação na pretensa ideia de que a outra pessoa ela execute ou cumpra aquilo que você quer, necessariamente. Você faz, inicialmente, comprometido para você estar bem, para você viver bem. Eu vou te dar um exemplo. Eu, outro dia, comecei a dar aula, né, em volta do semestre, e passei para os alunos assim, olha, vou fazer 70% da nota com trabalhos e 30% de avaliação. Aí eles disseram, professor, não, porque assim vai passar muito trabalho, a vida da gente fica difícil, não sei o que lá, não sei o que lá. Então eu pedi. Então, olha, vocês vão para casa, tem mais de uma semana que a gente vai ficar sem se ver, e vocês pensem em um método alternativo que seja bom para vocês. E na próxima semana, vocês falem para mim como será esse método. 50-50, né, 60-40, só trabalho, enfim, como que será o melhor jeito para eles, né? E eles foram para casa. Quando eu faço isso, eu faço porque eu parto da ideia de que eles são honestos e de que eles vão procurar encontrar o melhor para eles e para mim também. Eu não parto do pressuposto contrário, de que os meus alunos são gaiatos, que os meus alunos vão me passar a perna, que eles irão me enganar. Não. Eu não faço pensando nisso. Eu faço pensando no oposto. Eu acredito nesse potencial que eles têm de resolver isso. Passou a semana, veio outro dia de aula. Chego na sala e pergunto, e aí, então, o que é que vocês resolveram? Não resolveram. Não discutiram entre eles, não escolheram. Ou seja, o fato de eu acreditar, de usar um método construtivo, de usar um método que valoriza as percepções coletivas, não significa que eles vão fazer de determinada forma. Como é que eu me senti? Inicialmente decepcionado. E por que é que eu me senti decepcionado? Por causa da minha convicção de que eles encontrariam o melhor. Eu tomei a decisão. E quando eu fui tomar a decisão, eu percebi que eu fiquei bastante preocupado se deixar a avaliação naqueles moldes seria proveitoso para eles. Foi então que eu percebi outra coisa também, que tomar aquela decisão implicava em responsabilidades que talvez eles não queriam assumir. Porque ao final do percurso, provavelmente eles teriam medo de serem responsabilizados. Ah, você tirou 3, mas foram vocês que escolheram esse método de avaliação. Porque o cérebro deles e as emoções deles operam nessa lógica de que se eu escolhi e não deu certo, eu serei responsabilizado. Embora talvez não fosse isso que eu fizesse. Entende? Então eu percebi outras coisas também. E aí eu não fiquei nem frustrado e nem com raiva. Eu apenas entendi. É um tanto complexo, mas é o que eu estou dizendo dessa importância de que você está fazendo esse caminho, Raíssa. E a princípio é assim, né? A gente faz isso porque nós acreditamos, nós temos 75 pessoas nessa sala, porque todos nós acreditamos no potencial dessa comunicação pacificadora, né? E então não é deixar de falar, é falar de um modo que seja proveitoso para o nosso crescimento. No dia eu disse a eles, eu fiquei um tanto decepcionado, mas eu percebi isso e isso e isso. Né?
e assim por diante. Então, nós vamos percebendo que tem também, eu sugiro muito a leitura, né, do livro, né, porque ele fala o seguinte, libertação emocional. E ele diz de 4 fases, né, de que nós podemos passar até a libertação emocional. O que eu trago aqui é muito sintético, né? Ele diz que essa fase que você está é a fase do ranzinza, né? Mas a gente só vai chegar na última fase se a gente passar por ela. Na fase ranzinza, a gente pensa o seguinte, ou eu digo tudo que eu tenho para dizer, porque agora eu tenho que falar o que eu sinto, ou eu me calo e não falo nada e vou implodir aqui. Porque todo mundo é uma merda e é difícil também de relacionar com o povo. A gente passa por essa fase, né? Então, se você está nessa fase, minha irmã, é porque eu vejo que você está evoluindo e fico muito feliz por isso. Bom? Vamos lá, minha gente. Enfim, autorregular-se é isso, né? A gente fica um tanto conosco para poder equilibrar nossas emoções, para poder tentar nos sentir melhor, né? Lê, eu queria Oi. compartilhar também. Boa noite. Ai, ótimo! Seja então, bem-vinda, minha amiga. Então, assim, eu entendi bem que a Raíssa falou assim, mas tudo é uma questão mesmo de praticar, né? De exercitar, porque às vezes a gente fica muito na esfera só da leitura, né? E esquece de exercitar, né? Essa comunicação positiva, na verdade, ela é um modo de viver, né? Você passa a vivenciar isso diariamente, em casa, no trabalho, na rua, em qualquer outro lugar, né? Então, assim, você que me conhece sabe da minha trajetória, né? Do quanto que eu tive dificuldade, algumas coisas de dificuldade, que hoje eu já estou conseguindo lidar melhor com isso, né? E esse fato de você não se expressar, depois ficar remoendo, realmente isso causa para a gente, né, um grande sofrimento. Então, quando você começa a conseguir, né, a desenvolver habilidades para você falar de uma forma sem cancelar o outro, sem machucar o outro também, porque não é de forma ofensiva que também a gente vai conseguir resolver as coisas ou a gente se expressar, né? Então, a partir do momento que você desenvolve essas habilidades, aí você consegue expor o seu sentimento, né? E com aquela ação da pessoa, como você se sente, então as coisas começam a melhorar. E aí vai aquela questão, a reação do outro, a emoção do outro, o sentimento do outro, a gente não tem controle. Isso a gente não tem como controlar, né? Então, o fato é você estar bem, né? Ficar bem consigo, expor o que você sente, né? Para que o outro também tome conhecimento, porque às vezes também pode ser um fato desconhecido para ele, né? Do que aquela situação causa isso em você, né? Claro, a gente sabe que cada um é responsável pelas suas emoções e sentimentos, só que a gente sabe também que tem algumas ações externas que acabam ainda influenciando, então a gente está trabalhando nisso, né? Então, assim, a partir do momento que você começa a desenvolver essas habilidades, aí você começa a melhorar o seu dia, né? O seu dia a dia, claro que nem sempre vai ser 100%, porque a gente ainda não está lá como Marshall, né? Lá no final, mas a gente está engatinhando, né? Mas eu acredito, assim, que isso que é importante, né? O fato da gente estar participando aqui das suas lives, né? Já está fazendo leituras de outros livros, já está buscando outras lives, buscando outros conhecimentos, então acho que tudo isso agrega para que a gente consiga colocar isso em prática. Só que a gente tem que saber que isso não é fácil, não vai ser da noite para o dia, porque nós temos tantas crenças que já, né, da fase infância, fora os nossos antepassados, então vem vindo coisas que para a gente desmistificar tudo isso, então é bem trabalhoso. Aí, às vezes, quando a gente se depara com isso, é mais confortável a gente ficar lá, né? Ser aquela pessoa considera taxada de ignorante, de não quer saber de nada, só explode, porque às vezes é mais confortável, porque eu não quero sair da minha zona de conforto, porque isso vai me trazer sofrimento. Nem o colega colocou ali, né? Autoconhecimento é difícil, né? E é doloroso. Porque aí eu começo a identificar os meus sentimentos e, assim, eu tenho feito esse exercício diário em relação a isso. Acontece uma situação, aí eu começo a identificar o meu sentimento
e verificar qual foi a necessidade que não foi atendida ali para eu ter aquele sentimento. Então, assim, é um exercício diário, né? Só que não é fácil. E a gente observa isso no nosso trabalho, por exemplo, que eu trabalho com conciliações e mediações. O quanto é difícil você, né, conversar com as pessoas para que elas entendam isso. Só que também não, eu compreendo, porque cada uma traz a sua história, cada uma foi criada de um jeito. Então, dificilmente, em 1 hora, 2 horas, a gente vai conseguir que a pessoa desperte para isso. Mas aí você plantou a sementinha, né? Eu já tive assim, bons resultados nas conciliações e mediações, plantando essas sementinhas, de encontrar depois a pessoa na nossa cidade que é pequena, e a pessoa vir falar assim, nossa, aquilo que você falou lá no dia me despertou, eu fui procurar tal coisa, fiz isso. Então, assim, você percebe isso também no seu trabalho, quando você começa exercitar isso em você, é mais fácil para levar para o outro, porque não adianta a gente querer que o outro faça se a gente não faz, né? Então, assim, só queria contribuir mesmo, assim, que a gente está todo mundo aqui no mesmo barco, né? Cada qual com o seu barquinho diferente, é claro, cada qual com o seu momento de vida, porque cada um tem uma história, cada um vai ter uma forma de ver, a sua verdade, a forma de ver o seu ponto de vista, né? Que a gente fala, né? Então, assim, cada um vai crescer de acordo com o seu momento, né? Não adianta a gente querer também já estar lá na última fase, e a gente tem que passar todas essas fases, né? Então, eu fico, assim, muito agradecida mesmo pelo conhecimento da CNV, que agora, esse termo positivo, parece que ainda sou mais agradável ainda, né? Eu gostei muito e, assim, eu sou muito grata também ao Tribunal de Justiça, porque foi através do tribunal que eu conheci alguns meios, né, como a conciliação e a mediação, que já começa a trabalhar essas questões que a gente está trabalhando aqui, e eu só queria agradecer. Obrigada, Elaine, por você trazer sua sabedoria, dividir conosco, né, e falou tanta coisa importante, né, como essa paciência com você mesmo, né? Entender que nós somos humanos e que está em nossa humanidade essa limitação, essa dificuldade, e que nós estamos trabalhando justamente nisso. Me fez lembrar também, tua fala, Elaine, de que às vezes, Raíssa, quando nós estamos assim, é importante observar como que nós, né, por que é que nós estamos nos sentindo tão irritados, né? E às vezes nós identificamos que é justamente porque nós queremos que as coisas aconteçam nesse tempo e à medida dos esforços que eu estou fazendo. Você já deve ter se dado conta de quão é exigido de nós, né, executarmos uma comunicação positiva. E depois de tudo isso que você fez, não ter resposta positiva do outro, pode irritar, né? Então, aí nós ficamos muito irritados. Me fez lembrar também uma outra coisa, de que quando as pessoas elas interagem conosco, elas também estão falando de suas próprias necessidades, e não necessariamente de mim. Eu me recordo de certa vez na clínica, raras vezes eu atendo homens, se bem que agora eu tenho atendido bastante homens. Homens vão pouco à psicoterapia e, obviamente, homens não preferem, dependendo do tipo de sua masculinidade, uma psicoterapia com um sujeito homossexual. Mas esse homem chegou, era um homem grande, alto, e que havia ido para a terapia em razão das exigências de sua esposa. Quando ele chegou e sentou à minha frente, um senhor de meia idade, a primeira coisa que ele falou, num tom bem másculo, duro, assim, potente, foi: quanto tempo você tem de formação? Você sabe atender casais? Ele começou a falar de um modo bastante autoritário comigo no set terapêutico. Eu estava entendendo, embora ele estivesse utilizando aquela linguagem, que ele estava falando outra coisa. Tipo, Leandro, eu estou aqui sem muito entender ou até mesmo nem acreditar no que é isso. E eu fico muito inseguro porque são tantos os meus problemas, eu não sei se você vai ser capaz de me ajudar. Era isso que eu ouvi.
Ele estava falando das necessidades dele de segurança, das necessidades dele de afirmação. Ele não estava falando de mim. Eu estava muito tranquilo com o meu tempo de formação, muito tranquilo com a sabedoria e inteligência que eu possuo, muito tranquilo no lugar em que eu estava sentado. O desconforto que ele tinha não era eu, era ele. O desconforto que ele tinha não era minha idade, nem meu gênero, nem minha cor. Era o estilo de vida que ele possuía. Quando nós estamos interagindo, não sei se faz sentido, é muito importante que nós desenvolvamos esse olhar, esse ouvido empático, para discernir sobre o que verdadeiramente as pessoas estão falando. Porque se você considera que ela está questionando sua competência, sua sabedoria, você vai ser hostil com a pessoa. Você vai pro fight, né? E não é esse o objetivo. Não é mesmo, minha gente? Então, voltando aqui, o segundo mecanismo de equilibração desses sentimentos é o que nós chamamos de corregulação. Para corregular, nós necessitamos de uma outra pessoa. Nós procuramos suporte nas outras pessoas. Foi o que agora, por exemplo, a Raíssa fez. Esse desconforto dela, ela procurou no nosso grupo uma forma de amparo, uma forma de cuidado, uma forma de desenvolvimento para o atendimento de suas demandas. Se a autorregulação ocorre no campo da individualidade, né, das particularidades, da intimidade do sujeito, a corregulação ela ocorre por meio da relação com o outro. E essa regulação é muito importante para as relações com os nossos filhos, as relações com as nossas parcerias sexuais e afetivas e no nosso trabalho. Porque muitas das vezes, nosso estado de bem-estar dependerá justamente da qualidade dessa interação, desse suporte que eu procuro no outro para me ajudar, né? E aí a gente pensa, então como equilibrar nossos sentimentos e emoções ante uma pessoa, né? Sendo que sou eu que estou experimentando desconforto, sou eu que sou o ser dotado dessa exclusividade de sentir o que eu estou vivendo, né? Quando justamente o outro me desestabiliza, né? Então, supondo que você está no seu trabalho e ao invés de o seu colega, a pessoa do seu trabalho, ela amparar suas emoções, ela acolher afetivamente o seu estado emocional, é justamente esse sujeito outro que te desestabiliza, né? Então, como se corregular numa discussão com seu marido, sua esposa ou até mesmo seu filho? Porque você está sendo desregulado por isso, né? Então, aí eu gosto de destacar o seguinte, que é o histórico da pessoa que vai indicar que se estar com outras pessoas a faz se sentir irritada, ansiosa, negligenciada, né? Quando nós éramos crianças, o que costumava acontecer? Uma criança, ela não tem um mecanismo de autorregulação. Criança não se autorregula, gente. Nós precisamos ser o ego, né? O ego auxiliar da criança. Porque ela não dá conta daquelas emoções todas. Criança sente tudo o que a gente sente, talvez até mais, né? Com mais intensidade, mas ela não consegue manejar tudo isso. Ela precisa do nosso suporte. E daí, talvez, você estava vivendo tudo isso, os conflitos na escola, se sentindo desamparado, bullying, problemas diversos, e seus pais estavam se separando. Seus pais estavam envolvidos num momento crítico da maturidade, que é o rompimento de laços afetivos. Então, enquanto você estava sofrendo, eles não conseguiam corregular seus sentimentos. Ou você estava tão sofrendo na sua escola que o seu professor não percebia os ataques que você sofria, as coisas que faziam com você. Você era negado, né? Então, a criança, quando ela não encontra, e aí eu faço um adendo, todos nós na infância não teremos a corregulação para todas as nossas necessidades afetivas. Algumas delas, nossos pais, cagando e andando para ti, filho, né? Você vai passar por aquilo
E às vezes nós até favorecemos isso. Certas crianças que elas vão bem na escola, elas tiram nota boa, são obedientes, os pais simplesmente não corregulam. A família simplesmente não corregula por uma razão: ela não dá trabalho, né? Então essa criança tem uma série de prejuízos, de problemas que ela vive, mas nós fazemos justamente o contrário. Nós fortalecemos a importância da autorregulação. Tem problema? Resolve só. Tem sofrimento? Resolve só. Tem angústia? Sente só. É sempre assim, né? Então, por essas razões, a pessoa desenvolve a noção de que é muito mais importante a autorregulação do que a corregulação. Ela vai ter uma dificuldade de ajustar-se emocionalmente na frente do outro e contar com esse suporte. Há pessoas que nunca iriam dizer para os seus pais que estavam sofrendo bullying na escola, ou que não conseguiriam dizer para o seu chefe. Todas as vezes que você fala de determinada forma, eu me sinto destraçalhada aqui dentro, né? Eu preciso do seu apoio. Ou que vai chegar na turma, que nem agora, em 3 encontros de 2 horas, ou seja, quase já 6 horas de evento, a primeira vez que alguém abriu seu coração, além de mim, né, assim, no áudio e tal, foi a Raíza. Porque é muito difícil, né, chegar a grupos e pedir apoio, pedir ajuda, pedir amparo, né? É muito difícil. Às vezes a gente não está pedindo conselho, a gente está pedindo apenas escuta, né? Então, agora tem pessoas que elas não foram fortalecidas na autorregulação. A mãe sempre ali presente, limitando a autonomia, sempre alguém fazendo por ela. Que são pessoas que, na verdade, elas se tornam muito dependentes, né, do outro. Então, não sei se vocês conhecem alguém, né? Eu vou até voltar aqui, porque às vezes vocês conhecem para falar comigo, né? Tem pessoa que chega em casa do trabalho, mora só, a primeira coisa que faz é ligar a televisão. Ela precisa, mesmo que não seja uma pessoa, né? Ela precisa daquela voz, daquela impressão de que tem ali, porque estar sozinha ela não consegue, né? Outras pessoas é tão forte isso, que a primeira coisa também que elas fazem quando estão sofrendo é postar no Facebook, no Instagram. Ela vai buscar nos grupos um certo tipo de suporte, um certo tipo de acolhimento. E aí ela posta aquela indireta, aquela música. Ela dá evidências para todo mundo de que ela está numa fossa, de que ela foi traída, de que o casamento acabou. Só ela que acha que não está dando, né? Que não está dando bandeira. Mas ela faz justamente por isso, né? Ela faz justamente para reportar no outro, né? Para alocar no outro um tipo de suporte que sozinha ela não consegue dar. Vou aqui, silenciosamente, viver isso que eu estou vivendo. Então, de certo modo, o nosso bem-estar é garantido por essa relação dupla, né, de uma sabedoria de autorregulação e de corregulação. Mas o mais prejudicial é apenas nesse sentido, né, não sei se eu posso dizer assim, mas dependendo do sujeito, apenas focar na autorregulação. Tem pessoas que são tão autorregulatórias que elas criam ideias para sustentar seu sofrimento. De que eu não me importo tanto, de que eu sou super resolvida, de que eu sei lidar bem com as coisas, de que eu desato relacionamentos fáceis. Não. Ela simplesmente, quando o relacionamento está difícil, ela autorregula. Ela não corregula, ela sai de cena para viver só, né? E chama isso de sabedoria interpessoal, por quê? Porque ela não enfrenta a sua dor, não olha o seu tigre, o seu leão, né? Bom, a questão é como suas necessidades com o outro, elas são atendidas, né? Então, será que suas necessidades de modo interpessoal são atendidas? Porque se minha necessidade é de comer, na maioria das vezes eu posso dar um jeito nisso. Mas se essas necessidades são da gama emocional, eu vou precisar do outro para adquirir o bem-estar. Não vou conseguir só me autorregulando. Ninguém vai conseguir, né? Só por meio da meditação, do yoga, da atividade física, da leitura,
se regular na vida. A gente percebeu isso. Até os monges fazem isso em grupo, em coletividade, né? E como são nutridas essas nossas relações com as outras pessoas, né? Qual é a qualidade, né, em que está o termômetro dessas relações? Então, vou dar um exemplo aqui, discutir, a famosa DR no relacionamento, discutir relação. Tem pessoas que elas gostam de discutir, porque ela se corregula, né? Então, é com o outro, é falando sobre aquilo que ela ajusta seus conflitos emocionais, no âmbito conjugal, por exemplo, ou de amizade. A gente também tem DR na amizade. Tem pessoas que não. Elas ficam irritadas, se é para uma DR, ou elas ficam caladas o tempo inteiro. E o outro fica perguntando, ou fica falando, né? E aí o outro também não se regula, porque ele precisa da interação do outro para se regular, para atender suas necessidades, né? Nós necessitamos do outro para que nossas necessidades sejam satisfeitas, né? Então, isso é um pouco de exemplo, né? Os casados, os namorados, ou aqueles que namoraram, sabem muito bem disso. Você pode não estar vivendo agora, mas você já pode ter vivido isso, e você pode ser uma dessas pessoas que eu dei exemplo aqui, né? Então, essa limitação na correlação, na corregulação, desculpa, deve-se muito provavelmente às dificuldades que nós vivemos na infância, como eu destaquei para vocês, né? Vou dar um outro exemplo. Quando eu estou irritado no trabalho, ou em casa, na família, com o filho, ou gato, cachorro, papagaio, a sogra, a mãe, o marido, a esposa, isso indica que alguma necessidade emocional minha não está sendo atendida, né? Então, por mais que seja por uma questão física concreta, eu chego em casa e fico irritada porque a casa não está limpa, porque ela está bagunçada, há uma necessidade subjetiva. A necessidade, ela é subjetiva. E aí eu preciso observar que necessidade é essa que emocionalmente não está sendo atendida, né? Ocorre que sozinho você nunca será capaz de atender essa necessidade, né? Você precisa do outro para atender a sua necessidade. Precisa dessa cooperação. Há pessoas que dizem assim, né? Não sei se vocês já encontraram um colega de trabalho, um papai. São pessoas que elas não têm paciência. Se elas te pedirem, limpe a casa, e se você demorar 2 horas para fazer isso, ela vai limpar a casa. No trabalho, se ela disser para você 2 vezes, mantenha os livros nessa posição. Quando ela falar a terceira com você, ela vai dizer assim, eu já falei 1000 vezes contigo, criatura, deixa os livros nessa posição. Ela prefere fazer as coisas porque ela acredita que ela, autorregulando, ela possui mais eficácia, né? Então, e de certo modo, sim. Porque quando eu faço as coisas sozinho, eu vou lá e faço. Só que o problema é que poucas coisas no mundo, ou nem todas as coisas no mundo, eu consigo fazer sozinho. E eu posso fazer muitas coisas sozinho, eu posso pedalar, eu posso meditar, mas se eu não conseguir encontrar amparo ou suporte no coletivo, no social, de certo modo eu vou sofrer. Cedo ou tarde essas coisas me farão sofrer, né? Então, por isso que é preciso fazer novas aprendizagens para que o cérebro construa formas seguras, né? Formas de segurança, novas sinapses, novos caminhos neurológicos. Por isso que é aquilo que a Rai estava falando, né? A Elaine também, de praticar. E que você viu ali muito lindo, leu, mas quando foi praticar percebeu diferente. Mas olha o que acontece com o cérebro. Criou uma tensão. O seu cérebro tinha um aporte teórico operando aqui, mas tinha uma realidade crítica. Mas ele tenta, né, e aí eu reporto os estudos piagetianos da assimilação e da acomodação, ele vai tentar, pela persistência, virando as peças das mais diversas formas, encaixar isso daí. Só que se você tenta e tem dificuldade e você desiste, o que acontece? O cérebro não assimila, né? O cérebro aprende por repetição, né?
Então, por exemplo, o que nós sabemos sobre algumas teorias não é lendo um livro, é lendo inúmeros. Você sempre lê vários, né? Você lê um sobre o feminismo, mas você lê mais outros 15, 20 para você entender alguma coisa, né? E é preciso, e como é que eu faço isso, né? Como é que o meu cérebro passa a desenvolver isso? Eu preciso parar. Eu não consigo fazer isso nesse momento crítico, nessa atividade insana que é a vida. Aí é que é importante os momentos da autorregulação, quando eu quieto a vida, né? Que eu deixo cá as coisas bem mais tranquilas, para eu perceber o que realmente eu sou, né? Quando eu vou ficar usando esse exemplo, porque a Raíza nos enriqueceu com isso, né? Quando ela fala assim, não, então eu não sei se só por mais uma vez eu vou ser hostil com essa pessoa, mas alguma coisa diferente nela diz o seguinte, é teu o projeto de vida, não é meu, é teu. Né? E aí ela fala, mas eu não quero ser assim, nem por mais um segundo, nem por mais um dia. Vou dar um exemplo para vocês, né? Estava dizendo a princípio desse evento lindo que nós tivemos ontem na escola Valdir Manfredini sobre autocuidado. Né? Eu palestrei lá sobre autocuidado e bem viver. Né? E aí uma professora ao final disse o seguinte, um testemunho bacana. Olha, Leandro, quando a Rosângela me convidou para uma palestra com um psicólogo, eu fiquei assim, ai meu Deus, que negócio chato, maçante, cansativo, mas eu vou. Mas ela falou assim, e eu, fui surpreendida. Estou aqui até agora, estou rendida, foi bom para mim. Daí quando eu oportunizei isso, valeu a pena. Só que ela não deu nenhuma oportunidade a mim. Ela deu uma oportunidade a ela. Quando ela recusa o sujeito normativo pautado nos julgamentos moralizantes a respeito da profissão e se abre para observar apenas a experiência do instante, ela me deixou ser vida para ela. Eu estou aqui, estou acolá, aonde eu for, eu sou isso que eu carrego. O que ela fez foi garantir a ela essa possibilidade do encontro, né? Então, muitas vezes, quando a gente diz que nós estamos fazendo alguma coisa pelo outro, na verdade, quando você para, você está fazendo por ti mesmo. Né? Eu estou mantendo esse casamento por causa dos meus filhos. Não, você está mantendo para você, porque existem razões com as quais você não consegue lidar. Né? Então, essas coisas meio que nos acontecem. Então, é preciso parar, né? E isso nos exige sacrifício, dedicação, nós insistir no outro e em você mesmo. É muito importante isso, né? Quantas vezes, ao final de algum evento, ao final de alguma conversa, de alguma coisa aqui dentro de casa, eu me senti, na verdade, um crápula, me sentir mal. E à medida que eu ia estudando cada vez mais a comunicação positiva, muitas das vezes eu até me sentia culpado, porque aí havia um senso de conhecimento que antes eu não detinha, e agora eu sei a verdade. Né? Então, eu me sentia mal. E quando tudo isso acontecia, eu precisava dedicar a mim a compaixão e a autoempatia, né? Para construir novos saberes, né? E coisa e tal. Então é difícil mudar porque o nosso padrão ele é muito útil e funcional. E eu trago aqui exemplos de que o nosso padrão é funcional. Meus colegas atrasam o trabalho demais, eu tenho que fazer logo porque eu não me aguento, né? Então são aquelas pessoas que dizem essas coisas, né? Elas moralizam o outro porque o outro não faz como ela. Então é muito funcional, é prático para ela. E ela foi muito tempo reconhecida por isso. Ela foi super elogiada na família, ela foi super elogiada na escola, na academia, né? Academia acadêmico.
Ela foi muito elogiada no trabalho por ser eficiente. Então, ela sacrifica o último fio de sanidade do seu aparelho psíquico para garantir isso, essa autorregulação. Aí o outro é tedioso, o outro não vai dar conta, o outro vai fazer isso, então eu vou ter que fazer desse jeito. Eu não dou conta de aguentar, né? Ou aquela pessoa que diz assim, ai, fulano, tal, eu não encontro uma pessoa disponível para relacionamento, e por isso que eu só tenho relacionamento com caras casados, mulheres casadas, ou pessoas super jovens, imaturas, que não querem relacionamento. Só que ela diz isso, mas nem sempre é justamente isso, porque muitas das vezes não é as pessoas que te escolhem, é o padrão que você fez ao longo da vida que vai definir isso daí, né? Então, você continuará se envolvendo com pessoas que não haja chance para o relacionamento, porque aquelas com que há a possibilidade de relacionamento, elas não vão parecer para você desejosas, bonitas, sexualmente atraente, ou alguma coisa seguinte. Então, você não vai ver função naquilo. Então, o padrão, e é justamente esse padrão que não vai te permitir mudar, né? Então, como desejo. Desejo é uma coisa construída, desejo é uma coisa social, né? O desejo que nós possuímos. Todos nós temos a necessidade, por exemplo, de transar. Mas por que é que eu tenho necessidade de transar com uma pessoa morena, negra, branca, bunda GG, bunda pequena, peito farto, peito pequeno, perna grossa, perna fina? Porque esse padrão é desenvolvido, o desejo é desenvolvido, né? E essas coisas todas. E podem ser transformados também. Bom, gente, já são quase 7h30, eu vou olhar aqui na sala, ver o seguinte. Temos comentários, alguma coisa? Alguém gostaria de dizer algo? Alguma pergunta? Leandro. Oi. Leandro. Oi, vou abrir minha câmera aqui. Que o Rabbit teve que sair. Só para a gente, eu acho que você ainda não falou sobre a questão da última aula. Resolver isso enquanto está todo mundo aqui ainda, né? Está todo mundo presente. Como que vai ser o final do curso? Então, por favor, orienta aí. Muito obrigado, Gustavo. Olha, eu havia esquecido de verdade. Gente, como não tivemos o encontro passado, ficou o seguinte, para decidirmos. Podemos encerrar no encontro que vem, ou podemos fazer mais um outro encontro para repor aquele que não teve. Ou seja, ou acabamos na próxima semana, ou na outra semana seguinte. Eu gostaria que escrevesse no chat sim, para quem deseja estender mais uma semana, e não para quem deseja encerrar semana que vem. Basta você escrever aí, e daí o Gustavo e eu, depois a gente dá um jeito de contar e saber o que venceu. Tá bom, gente? Vamos lá. Tá, Leandro, eu vou participar de novo. E aí tu vai ter assunto para comentar por uns dias. Então, ótimo. Eu venho de uma base de família extremamente preconceituosa, né? Eu sei que o senhor... E aí, para resumir, eu fui ter um amigo gay quando eu entrei na faculdade. E eu ficava, nossa, eu tenho um amigo gay. E quando era alguém da minha família que ia me buscar, eu sentia vergonha de essa pessoa ir me buscar na faculdade e me ver conversando com ele. Eu podia falar o nome porque eu sei que é uma pessoa que não se incomoda, mas aí, recentemente, uma pessoa que é minha irmã de coração assumiu um sapatão. E aí? O resto do preconceito que eu ainda tinha, que ela é como uma irmã, ela é uma irmã para mim, inclusive uma filha para o meu pai, ela também, a gente teve que se moldar. Foi a hora que eu parei para ver o quanto eu era estúpida, e hoje em dia eu já brigo, né, assim, sobre, já falo o quanto é ridículo o preconceito, mas precisou alguém que eu amo se assumir lésbica para eu poder buscar entender o quanto preconceituosa eu era, entende? Por isso que eu procurei terapia, comecei a ver tudo que era.
eu sou espírita, né? Quando eu entrei no centro espírita 7 anos atrás, um professor do ESD me disse o seguinte: a gente aprende as coisas ou pelo amor ou pela dor, né? Eu precisei do amor por minha irmã para poder aceitar uma coisa que não tinha que ser aceitável. Se não tem nada a ver com a minha vida. Uhum. É só isso mesmo. E desculpa o pensamento ignorante, tá bom? Que isso? Como pedir desculpa por ser você mesma? Fique à vontade. Quando a gente, né, incorpora esses novos saberes, a gente admite, por exemplo, né, eu gosto de ver o seguinte: onde é que estava essa verdade? Essa verdade não estava na sua irmã. Essa verdade sempre esteve em todo o corpo homoafetivo, em todo o corpo travesti, em toda a vida LGBT. Mas quando você, pela sua experiência, se abre para essa verdade, você a encontra. Muitas das vezes nós não encontramos de modo imediato, é preciso paciência. Mas as coisas estão se mostrando. E quando a gente admite, a gente vê. Me fez lembrar de uma situação, né, de uma pessoa que procurou ajuda e tal, cooperação, porque eu também vivi algo muito parecido com você. E aí eu disse certa vez para ela o seguinte: quando essa pessoa é capaz de admitir a humanidade da diversidade, ela não faz somente isso para a pessoa que ela ama. Ela estende isso para todas as outras pessoas, né? Mães que passam a ser acolhedoras de filhos homoafetivos, ela não acolhe somente o filho dela. Ela acolhe a todas as pessoas homoafetivas. Porque daquele momento em diante, todas as vezes que ela ouvir uma piada sobre pessoas LGBTs, ela também se sentirá violada, né? E falta muito dessa empatia, principalmente para aquela diversidade mais transgressora, né? Que é a diversidade transexual, que é essa a mais recusada dentro das instâncias e dos espaços políticos e sociais. Como, por exemplo, eu creio não ter aqui entre nós, e se tiver uma ou outra pessoa, alguém travesti ou transexual. Né? As pessoas não chegam até aqui. Não porque são incapazes, né? Mas porque são impedidas mesmo de chegar. Então, olha, não expressar esses nossos sentimentos diante do outro ocorre por muitas razões, porque muitas das vezes as pessoas têm dificuldades em identificar, ou porque suas próprias profissões, seu histórico de vida desestimula isso, né? E também homens são mais desencorajados a identificar e expressarem sentimentos que as próprias mulheres, né? Eu quero demonstrar, por exemplo, muitas pessoas acabam, ao invés de falar sobre seus sentimentos, expressando opiniões e julgamentos. Outras pessoas, elas têm um repertório muito restrito, né, para expressão, para identificação dos sentimentos. Elas simplesmente não sabem nomear. Mas eu quero também deixar claro que existe o seguinte, né, quando eu falei aqui das pessoas que muitas vezes no trabalho, tem pessoas que trabalham muito com tecnologias, leis, códigos, e elas passam a desenvolver uma leitura muito normativa do existir, né, e usam muito essa linguagem pouco sensível aos apelos emocionais e sentimentais, né? Então, elas não conseguem. Até mesmo outras profissões, como profissionais também da área da saúde, né? E isso é muito contraditório, porque muitas das vezes, justamente o que você precisa no momento de fragilidade física é de cuidado emocional. A doença, ela rouba de nós nossa capacidade de livre autonomia, né? Você não tem mais isso. Você perde a capacidade de gerir a sua vida. Supomos do que você tenha um monte de projetos para o ano de 2021. Mas se ao final desse ano você descobrir um tumor, você vai ter que dedicar todos os seus esforços para tratar disso. Mas não é você que vai ter controle sobre isso.
sobre os exames que vai fazer, sobre as remissivas, sobre o tipo de medicamento, você se vê totalmente lançado às mãos de outras pessoas e de um sistema que você não consegue controlar. Você perde a liberdade e a autonomia. E isso fere muito o sujeito. Mas, por muitas vezes, o que nós mais encontramos nos ambientes de saúde é uma linguagem muito sensível, bastante indiferente. Uma linguagem que muitas vezes chega a ser até mesmo agressiva e violenta, né? Porque esses profissionais que lidam tanto com urgências e emergências passam a praticar a dessensibilidade como forma justamente de proteção ao seu aparelho emocional, né? Eu deixei aqui, eu ia até mostrar hoje e apresentar uns instantes desse vídeo, mas eu sugiro então que vocês vejam. Esse filme foi produzido pela ONU e tal, aqui em parceria com alguns outros órgãos no Brasil, e vale muito a pena assistir. Precisamos falar com os homens. E há depoimentos bem claros de como os homens são desencorajados a falar sobre suas sensibilidades, né? Essa semana passada eu estive num encontro nacional sobre masculinidades, né? Masculinidades negras. E nós estamos percebendo cada vez mais que esse sujeito masculino pouco foi abordado. Ele sempre foi falado na perspectiva de ser o grande vilão, mas nós não conhecemos, por exemplo, os meandros e os sofrimentos do exercício das diferentes masculinidades. Não existe um tipo de ser homem, existem diversos tipos. Por isso que nós falamos sempre no plural, masculinidades, né? E como é ser homem, né? Quando eu me vi homem, né, cisgênero, gay e negro, você vai percebendo uma série de coisas, de que ser gay é não ser homem. Muitas das suas amigas tratam como se você fosse mulher, né? Então, eu tenho gosto parecido com o de minhas amigas, mas eu não sou uma mulher, eu sou um homem, né? E muitas das vezes isso se dissocia, porque o homem gay não é visto como homem. Então, que tipo de masculinidade nós estamos falando? Estamos falando que para ser homem é não ser feminino, é não ser sensível, né? E o próprio jeito, que por mais seja generoso, ele ainda é um jeito de desconsiderar as diversas possibilidades para o exercício da masculina, né? Tá aí, eu sou gay, mas sou um homem cisgênero, né? Bom, pratique a observação permanente dos seus sentimentos, né? Veja sempre como eles estão fluindo, principalmente em situações em que você está em vulnerabilidade. E quando você está em vulnerabilidade, muitas das vezes, começar a sua conversa a partir dessa referência pode ser muito potente para reconstruir a compaixão do outro. Vou dar um exemplo, né? Você precisa sair mais cedo do seu trabalho, mas você está muito nervoso com isso, porque seu chefe é muito caxias com o horário. Isso a mão sua, você fica apreensivo, você nem dormiu ontem direito porque precisava dizer isso. Então, pode ser bastante positivo começar essa conversa justamente daí. Olha, chefe, eu passei a noite em claro, com medo até mesmo de pedir para o senhor, porque eu tenho um pouco de receio de que o senhor recuse esse pedido que é muito importante para mim. Você começa a sua fala justamente da sua insegurança. Mas nós aprendemos um pouco de que falar dos nossos medos e das nossas vulnerabilidades é fraqueza. Vulnerabilidade não é fraqueza. Porque todos nós somos vulneráveis em certa medida. Tem coisas que atingem a mim que não atingirão a vocês. E tem coisa que atingem vocês e que eu lido super de boa, né? Sentimentos podem também ser muito confundidos com pensamentos. Eu encontro muito isso na clínica, né? E às vezes eu pergunto assim, como é que você se sentiu? E as pessoas falam coisas que não diz respeito a sentimentos. Por exemplo, sinto-me como um fracassado, sinto que isso é inútil, sinto que meu chefe está me avaliando. Vejam só. Todas essas coisas que a pessoa diz sentir, na verdade, não é nenhum sentimento.
são crenças, pensamentos, julgamentos que ela tem ou sobre ela mesma ou sobre as outras pessoas. Então, o que seria desenvolver essa fala para uma linguagem de sentimentos, né? Tem mais outro exemplo aqui. Sinto que Lúcia tem sido bastante responsável, né? Então, a gente fala como se isso fosse um sentimento. A linguagem dos sentimentos é focar justamente no que é sentimento. Então, ao invés de dizer, e sinto-me como um fracassado, eu percebo que isso é um julgamento sobre o meu comportamento. Então, o que eu digo? Estou decepcionado com os meus trabalhos, né? Ao invés de dizer, sinto que isso é inútil, eu posso dizer, estou desmotivado em tentar novamente. Então, às vezes as pessoas falam, eu sinto que isso é inútil. Não. Você pode substituir a palavra sinto por eu penso, eu imagino, eu percebo, né? E assim por diante. Sinto-me ansiosa por imaginar ser avaliada por meu chefe. Ou fico tranquilo no trabalho porque eu percebo que Lúcia é muito responsável, né? E aí eu também trago a linguagem dos sentimentos para mim, né? Então, eu fico tranquilo, eu estou decepcionado, né? É muito comum também, principalmente nos momentos em que nós estamos irritados, nós transferimos as responsabilidades para o outro e dizer assim, você me irrita desse jeito, né? Marshall Rosenberg, já na abertura do capítulo, diz assim, ninguém gera sentimento no outro. A gente só acessa a dor que está lá, que está pulsando, né? As pessoas com jeito de existir dele, ela atende ou desatende necessidade, mas ela não gerou sentimento. Então, quando eu digo assim, você me deixa triste, você me desapontou, você é muito irresponsável, eu estou transferindo para o outro sentimentos que são meus, né? É muito importante também distinguir o que você sente do que os outros acham a seu respeito. Por exemplo, sinto-me insignificante para as pessoas com quem trabalho. Sinto-me incompreendido. Sinto-me ignorado. Perceba que essas falas, elas estão dizendo sobre o que você imagina das pessoas sobre você. Então, não é o que você está sentindo. Quando você faz isso, você faz dois crimes. Você julga as pessoas por imaginá-las de determinado modo e você também se fere por não reconhecer o que verdadeiramente você está sentindo. Falas como, sinto-me insignificante para as pessoas com quem trabalho, poderia ser, sinto-me triste em virtude das relações em meu trabalho. Sinto-me incompreendido, né? Quando eu digo assim, que eu me sinto-me incompreendido, dá muita dimensão de que as pessoas não estão me compreendendo. Mas, na verdade, eu estou me sentindo confusa, porque eu não me imagino, eu me imagino não sendo compreendida pelo outro. Ou, ao invés de sinto-me ignorado, porque é um julgamento, eu estou dizendo que o João está me ignorando. Mas quando eu digo eu sinto solidão, eu estou dizendo que eu estou me sentindo assim por acreditar que o João está me ignorando. É tanta coisa maravilhosa, né? Eu fico até animado. Assumir as responsabilidades sobre os seus sentimentos, eu disse, né? Acabei de dar esses exemplos, então eu vou apenas destacar isso daqui. Quando nós recebemos uma mensagem insatisfatória, como, por exemplo, né, a Rai falou, a gente pode partir de alguns pressupostos. Veja como ela está no culpar a si mesmo. Puxa, eu vou bancar a besta? A idiota? Então, ela ela muda a tangência da fala, a direção. Ao invés de maltratar o outro, ela começa a maltratar a si mesma. Ou tem pessoas que fazem isso duplamente. Ela fala de determinada forma com o outro, horas depois ela está ali remoendo, eu fui grossa demais, e aí ela começa a se culpar. Ou a gente pode também só culpar o outro, né?
E aí eu justifico. Ah, eu tive que falar assim porque ele mereceu. Percebam no tom, né? Eu estou usando didaticamente como exemplo, quando a Raíza diz assim, mas eu já falei com ele e ele continua fazendo desse jeito. Eu crio uma lógica, né? Uma lógica de que, por exemplo, ele merece. Agora ele merece que eu fale assim, porque eu já disse para ele, mas ele continua. Então eu passo a responsabilizar os outros. Ou nós podemos fazer isso que está em verdinho, que seria o mais indicado. É escutar os meus próprios sentimentos e minhas necessidades. Estou com raiva. Mas qual sentimento? Eu estou com raiva, esse é meu sentimento. Mas por quê? Ah, porque o meu sujeito norma gostaria que ele fizesse de determinada forma. Ou porque eu tenho a necessidade de ser obedecido, ou porque eu tenho a necessidade de ser respeitado, e assim por diante, né? Embora que as necessidades estejam sempre em camadas, né? E aí o mais viável é executar esses dois últimos, né? Também ouvir os sentimentos e as necessidades do outro, que é aquele exemplo que eu dei lá, né? Estou eu cá sentado no consultório e o cliente começou a falar aquele monte de coisa. E eu percebi que ele estava falando de coisas muito valiosas para ele. Quando ele terminou toda aquela fala sobre idade, sobre competência, e eu disse para ele, olha, eu tive a impressão de que você está se sentindo bastante desconfortável na posição em que você está. Que é muito importante para você se sentir seguro aí no lugar que você está. E sabe, João, fictício, eu entendo. Porque o que você passa a me entregar a partir desse instante é algo extremamente valioso. É tua vida, são seus relacionamentos, são seus medos, suas ideias, suas crenças, é o seu viver. É justo que você saiba claramente com quem você está falando. E eu me chamo Leandro, estudei psicologia em tal canto, e aí fui, e contei. E como é que ele ficou? Em paz, né? Então, quando a gente escuta o que está acontecendo conosco e o que está acontecendo com o outro, faz a vida fluir, minha gente. Sentimentos decorrem, obviamente, de nossas necessidades, né? Eu já falei bastante sobre isso daí. É que eu fiz uma junção de dois encontros e tal, vai dar até para falar de mais coisas, né? Olha, eu gosto muito desse último tópico aqui, ó. Julgar é uma expressão alienada de nossas necessidades, né? Quando eu fico irritado porque necessidades não estão sendo atendidas e falo assim, você é muito preguiçoso. Eu estou julgando a pessoa porque a minha necessidade de organização não está atendida. Quando eu digo assim, sabe aquele fulano? Ele é muito chato, cara. Ele corrige cada coisa do meu relatório, do meu trabalho. Aí você diz assim, ele é chato. Você está julgando a pessoa porque você tem uma necessidade de competência. Né? O sujeito competente, ele não é questionado, ele não é avaliado, ele é quantificado, né? Ele é valorado, ele é o contrário disso mais. Né? Ele se sente desconfortável quando alguém procura erros, equívocos, né? Ele se sente mal. E aí o que eu faço? Eu julgo o outro porque uma expressão alienada, distorcida de minhas necessidades não estão sendo percebidas, né? Espero que essas coisas estejam fazendo exemplo, né? Aqui, ó, acabei de dar esse exemplo aqui para vocês. Expressar nossas necessidades pode doer, mas não expressar pode doer mais ainda, né? Hoje a palavra de ordem é o nome Raíza, né? É o que a Raíza disse. Estou me sentindo mal, porque eu estou sofrendo mais por não falar. Mas quem disse que é para não falar? É para falar de um jeito melhor. Só isso, né? Só isso não, que isso é muita coisa. Isso é muito trabalho. Aguardem.
as pessoas simplesmente implodem, né? Elas adoecem. Homens são mais vítimas de violência porque brigam mais. Homens são mais vítimas de alguns tipos de câncer. Homens padecem por não procurar assistência à saúde, porque não falam sobre seus sentimentos e suas necessidades. Entende? Vou dar um exemplo, né, de como que, às vezes, esse tipo de procedimento comigo gera o procedimento com o outro. Meu vovô teve um velório bem curto, de 1h30, né? E aí nós fomos, eu estava com meu pai, assim, na casa da minha tia, e minha tia chegou, né? Meu avô velho, naquela idade, sofrendo do jeito que estava, minha tia debulhada em lágrimas, né? E meu pai, mulher, para de chorar, papai estava doente demais, sofrendo demais, mulher, que isso, desapega, deixa eu ir. Na ideia do meu pai estava sendo um importante amparo emocional para minha tia. Daí eu falo, pai, todo mundo elabora o luto de um jeito, deixa ela doer. É a dor da saudade, é a dor da importância, é a dor de uma vida vivida juntos, né? É a dor também, às vezes, da culpa, não sei. Mas isso é o que ela tem para viver agora. Aí ele, é mesmo. Então, os homens educados de certas formas, né, as pessoas educadas de certas formas, elas bloqueiam seu potencial de necessidades e emoções, mas elas também passam a bloquear o dos outros, né? A silenciar as outras falas, os outros choros, as outras sensibilidades, né? Então, é isso mesmo. Muitas vezes as pessoas acreditam que apoiar... Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Eu não sei o que eu escrevi aqui, está totalmente confuso. Mas, enfim, recapitulando esse nosso encontro de hoje, para ir nesses momentos finais fazendo nossa deixa. É importante observar, mas quando eu digo não se diz respeito apenas a observar os fatos. Observar que fulano atrasou 30 minutos. Observar que a xícara não está no lugar em que eu pedi para estar. Observar que o outro não cumpriu o que disse. Não é apenas para observar o mundo externo, mas observar a si mesmo e identificar os seus sentimentos. E observar e identificar suas necessidades. A gente só identifica porque nós observamos. O que diabo está acontecendo comigo nesse instante, né? Eu quero falar comigo, eu quero entender. E daí, depois disso, você fala. Quando você faz esse caminho. O fato é que nós estamos acostumados apenas a observar fatos ou julgá-los e falar. E o Marshall diz, não vai ser positivo. Uma boa comunicação positiva, ela está pautada numa linguagem diferenciada, vocacionada na identificação dos seus próprios sentimentos, pessoal e falando sobre suas próprias necessidades. E aqui eu dou um exemplo para vocês, né? Então, por exemplo, a fala. Você desenvolveu 3 dos 5 relatórios que eu finalizei essa semana. Isso é uma observação. E eu fiquei confuso, porque não me pareceu clara as razões. Isso é a identificação dos sentimentos. Então, a necessidade. É importante para mim cumprir as metas com alta qualidade. E aí o pedido a gente deixa para o próximo encontro. Então, observar sempre. Observar os fatos, mas a nós mesmos, em nossos sentimentos e necessidades. E organizar isso numa fala pautada por essas coisas. Identificando fatos, observando nossos sentimentos e também falando sobre nossas necessidades. Mas é preciso ser justo, né? Às vezes, em certas coisas, a gente vai dizer assim, olha, você não tem recompensado o meu trabalho. Então, aí você vai perceber depois, mas eu acho que eu vou falar no próximo encontro,
de falas muito generalistas, que, na verdade, não representam bem nossos sentimentos e nossas necessidades. Como, por exemplo, não me sinto amado. Esse sentimento, na verdade, é uma necessidade, né? Porque o amor é uma necessidade. Só que quando você fala de forma tão geral, você impede o outro de atender. Porque daí ele fala, será que amá-lo mais é colocar flores, surpreender com flores, chocolate? De repente a pessoa está ficando gorda e incomodada de tanto ganhar chocolate. Só que o outro está achando que está amando mais. E você, na verdade, falou de modo muito confuso. Dizer, por exemplo, eu preciso ser respeitado. Isso é muito confuso. O que é respeito, né? Talvez o que ela queria era justamente que as opiniões dela fossem consideradas mais vezes na reunião. Trago aqui algumas dicas para vocês, né? Primeira, precisamos falar com homens, né? Então, aí, ONU Mulheres, né? Os OMA, que trabalham muito com grupos de homens, para a gente discutir um pouco também sobre as masculinidades. E a outra dica é assistir também esse filme maravilhoso da Disney, Divertidamente, que fala sobre o funcionamento de emoções e de sentimentos e como eles são imprescindíveis para o nosso desenvolvimento, né? O reconhecimento deles. Eles trazem esses 5 básicos, como a raiva, o nojo, o medo e a alegria, né? Mas da combinação deles virão outros tantos, né? Como, por exemplo, a insegurança, que é uma espécie de junção de medo, né, e tristeza. Então, isso gera um pouco da insegurança. Então, a junção desses sentimentos combinarão em outros tantos vários, né? É um filme muito maravilhoso sobre o funcionamento da mente. Sugiro outro filme. Hoje eu estou quase que uma indicação de cinema, né? Não sei se você assistiu Uma Lição de Vida. Esse filme é maravilhoso. Trata-se de uma professora de literatura extremamente renomada, que depois ela se vê com um câncer em seu estágio final. Ela era professora de uma instituição ilustre, e daí ela vai ser tratada por um dos alunos que, quando estudou medicina, cumpriu uma cadeira de literatura. Não vou dar muitos spoilers, não, mas só para vocês ficarem com vontade. De repente, ela percebe que a pessoa insensível que ela foi gerou um profissional que não está dedicado à vida dela. Então, ela vai encontrar na vida que a sensibilidade pode ser muito mais importante do que ter razão. É aquela frase bem impactante, né? Às vezes o que a gente precisa é de paz e não de razão, né? Bom, o encontro de hoje eu adaptei dos capítulos 4 e 5 de comunicação não violenta, né? Tá aí. Leandro, posso só falar algumas coisas agora no fim? Pode. Fica à vontade. Eu adorei que você deu essa dica do filme Uma Lição de Vida, porque é um filme que eu vi há muito tempo, ele é de 20 anos atrás, e nunca tinha ouvido ninguém falar desse filme. É um filme meio obscuro, porque ele foi feito para TV, mas é maravilhoso. A Emma Thompson tá divina no filme, é baseado numa peça teatral, né? É muito bom, recomendo a todos também. Eu só queria fazer um comentário, hoje eu não falei muito, como na aula anterior, mas em relação à questão das piadas que vocês comentaram, você também comentou, piadas homofóbicas, né, em especial, porque ontem eu estava pensando sobre isso e até postei no meu Facebook. E eu queria fazer esse pedido aqui para todos os colegas. Quando a gente não ri de uma piada homofóbica, a gente já está colaborando muito para desconstruir esse discurso de ódio que está por trás das piadas homofóbicas. Então, uma amiga me respondeu assim: qual é a minha estratégia quando alguém faz uma piada homofóbica? Eu digo para a pessoa que eu não entendi, porque daí quando ela tem que me explicar a piada e racionalizar esse discurso, ela às vezes percebe o que ela está fazendo e ela não vai adiante. Então é uma forma da gente desarmar. O meu pai é um homem muito tradicional lá do interior do Rio Grande do Sul, que sempre frequentou muitos ambientes extremamente masculinos e masculinizados, e, por exemplo, saunas, né?
que é uma coisa muito comum lá no sul, que é um lugar frio, as pessoas fazem sauna, não é que nem aqui, que não, isso não é um hábito. E o ambiente da sauna é um ambiente em que só estão homens e rola muito esse tipo de coisa, piada homofóbica o tempo todo. E no início ele ria, mesmo tendo um filho gay, ele ria ainda. E aos poucos ele foi percebendo e hoje ele já protesta, ele não aceita mais. E isso é muito importante para a gente desconstruir o que está por trás, que na verdade não é uma piada, é discurso de ódio que está só disfarçado de piada. Em relação ao final do curso, houve uma vitória esmagadora do sim, então teremos um novo encontro no dia 26, já que o Leandro se predispôs a isso. Agradecemos demais ao Leandro. Eu só queria dar uma sugestão, Leandro, porque talvez tenha pessoas que não possam participar no dia 26, porque estava previsto para terminar no dia 19. Eu queria saber se você poderia adaptar um pouco do conteúdo do dia 19 e um pouco do dia 26 nesse próximo, e aí quem puder vir no dia 26, você aprofunda ambos, para que quem só possa vir até a semana que vem tenha um pouquinho do que seria o último encontro, tá? Obrigado a todos, e é isso. Olha, Gustavo, que ricas suas considerações, né? Como sempre, muito pertinentes, né? Com a precisão cirúrgica e valiosa. Muito obrigado, meu irmão. Ótimo. Farei isso no encontro que vem, então. Faço um blend dos dois encontros e daí nós deixamos o último para uma certa novidade, né? Quem sabe do que nós podemos tratar. Podemos, talvez, até no próximo encontro, montar uma enquete do que você acredita que talvez vale a pena ser visto no último encontro, né? Mas, enfim, eu agradeço, gente. Olha, depois de um dia certamente muito estafante, mas também muito rico de minúcias, de beleza, de vida, por você ter vindo brindar esse encontro conosco, né? Fico muito grato pelo seu carinho, seu amor, sua generosidade. Eu desejo a todas, todos, todes uma boa noite de descanso e uma semana ainda muito iluminada. Muito obrigado. Estou vendo aqui os elogios, a forma o grande amor, a generosidade, o carinho de tantas, né? Tantas pessoas queridas. Muito bem. Assim eu me despeço. Gratidão, vida e luz e até a próxima. Ó, lindinho.